véu. Creio, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, junto com os irmãos aqui de São Joaquim, e também juntamente com os nossos irmãos, através de toda a internet, né? A internet abrange o Brasil, abrange o mundo. E graças a Deus, Deus tem seus filhos em cada lugar. Os de perto, os de longe. E Deus tem sustentado a cada um. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. São João, capítulo 6, versículo 70. São João, capítulo 6, versículo 70. Nesta noite, estaremos falando sobre o tema A Lagarta no Miolo da Fruta. A lagarta no miolo da fruta. Amém? São João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. Querido e amado Pai celestial, no teu precioso nome, o nome de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, o privilégio que temos de falar a tua palavra e ouvir a tua palavra, Senhor. Por isto, mais uma vez, pedimos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, Senhor, que sejam derramadas através do teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, meus irmãos. A lagarta no miolo da fruta. Na mensagem pregada pelo nosso profeta William Marion Branham, a mensagem intitulada A Ele Ouvi, a partir do parágrafo 56. Vamos ler os 56 desta mensagem. A Ele ouvi. O irmão Branham diz aqui, meus irmãos, não muito tempo atrás, eu disse isto e uma mulher me disse. Ela disse, ouça o que a mulher disse ao profeta. Irmão Branham, ela encontrou comigo atrás do edifício e ela disse, ouça, irmão Branham, eu não uso shorts. O irmão Branham tinha feito uma mensagem pregando contra as mulheres usarem shorts. As mulheres lá na América, as mulheres assim chamadas evangélicas, protestantes, cristãs, do meio pentecostais. Então, o irmão Branham, como um profeta de Deus, ele veio e nas suas mensagens ele condenava isto. Ele ensinava que não era correto uma mulher
uma cristã, uma dama do reino dos céus, usar este tipo de vestimenta. E aquela mulher, então, depois que terminou o culto, chamou o irmão Brana e foi conversar com o irmão Brana. E então ela disse: ó, irmão Brana, ouça, eu não uso shorts. Que bênção, né, irmão? Graças a Deus que aquela irmã não se vestia daquela forma. Irmão Brana disse: bem, eu disse, isto é muito bom. Ela disse: mas eu uso calças compridas. Então não adiantou nada, né, meus irmãos? Então não adiantou nada. O irmão Brana disse: mas isto é pior. Isto é pior. Usar calça, a mulher usar a calça comprida, diz o irmão Brana, é pior do que ela usar shorts. Isto é pior. Isto é certo. A Bíblia diz que a Bíblia diz que é uma abominação para uma mulher colocar roupas que pertencem ao homem. É uma abominação. A mulher colocar uma vestimenta que pertence ao homem e ela usar aquilo. É uma abominação. Isto é o que a Bíblia diz. E Deus não muda, meus irmãos. Deus não muda. Desde o Velho Testamento, Deus tinha este ensinamento: não vestirás roupa de homem na mulher, vestimentas do homem na mulher, e nem vestimentas da mulher no homem. Passou o Novo Testamento, Deus não mudou. Quando veio Jesus, Jesus não mudou isso. O Evangelho saiu dos judeus, veio para os gentios, Deus não mudou. A palavra continua a mesma. Os mandamentos de Deus continuaram o mesmo. Muitos dizem hoje: isto foi lá para aquele tempo. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode passar o tempo que for, 2000 anos depois que Jesus veio, estamos nós aqui pregando a mesma doutrina, pregando a mesma palavra, porque Deus ainda continua Deus. A palavra ainda continua a palavra. Pode surgir um monte de denominações falando que não, isso foi para aquele tempo. Não, Deus só quer seu coração, minha irmã. Mas Deus ainda tem homens na terra, pastores na terra, que prega a palavra de Deus. A Bíblia diz que é uma abominação para uma mulher colocar roupas que pertencem ao homem. Deus não muda. Ele fez o homem para se parecer como homem. O homem tem que parecer homem. O problema é que os homens querem parecer mulher. No corte de cabelo, nas suas vestimentas, até mesmo homens que se depilam, porque querem parecer mulher, e as mulheres querem parecer o homem. É invertido. Então isso está fora da criação de Deus. Deus fez o homem
homem, macho. Deus fez a mulher, mulher, fêmea. E Deus colocou as roupas que pertencem ao homem no homem. E Deus colocou as roupas que pertencem à mulher na mulher. Mas hoje os homens estão tão efeminados que não sabem como se vestirem. Eles não sabem como se vestir. O homem não sabe como se vestir. A mulher não sabe como se vestir. Por quê? Porque não tem pregador, pastores, para poder ensinar isso para o povo, meu irmão. Hoje, se os pastores pregarem e ensinar isso nas suas igrejas, o povo sai tudo da igreja. Fica igual a nossa igrejinha aqui, né? 6, 7, 8. Não enche igreja. Pregadores que estão em busca de dízimos, de dinheiro, de fama, de popularidade, meus irmãos. Por isso eles não pregam a sã doutrina da palavra de Deus. Isto é certo. E as mulheres, as filhas de Deus, fumando cigarros, é o maior dano que o mundo alguma vez já teve, uma mulher fumar cigarros. É o maior dano que o mundo já teve, que a América já teve. As assim chamadas filhas de Deus. Os próprios homens, os filhos de Deus, fumando seus cigarros. É uma perversão da palavra de Deus, por quê? Porque quando a pessoa fuma um cigarro, ela está destruindo o seu corpo. E Deus, na sua palavra, nos ensina que Deus vai destruir aqueles que destroem o seu templo, o seu corpo. Corpo que Deus te deu para você viver na terra. E as pessoas, elas destroem. Por quê? A nicotina, o cigarro, o vício dessas drogas destrói seu pulmão, destrói sua corrente sanguínea, destrói seu sistema nervoso, te dá câncer, te dá tuberculose, te dá um monte de coisa, meus irmãos. Então a pessoa está se autodestruindo. É o maior dano que o mundo alguma vez já teve. Eu estou lendo a mensagem do nosso profeta, chamado William Marion Branham. A ele ouvi. Irmão Branham estava mostrando, meus irmãos, lá na América, a lagarta no meio, no miolo da fruta. O pecado no meio da igreja. Era o que o irmão Branham estava pregando aqui. A lagarta é o pecado que está no meio da igreja, que está dentro dos lares. É o pecado. As pessoas vestindo errado, se portando errado. Está no meio da igreja. Está no meio do povo. Está no nosso próprio meio, do nosso próprio povo, as próprias irmãs, que dizem crer em William Branham, em Jesus Cristo, na mensagem de João, o pecado está no meio da igreja. Ainda é o pecado, é a lagarta, no miolo da fruta, no meio da igreja. Dentro de casa, dentro dos lares. Homens se vestindo errado, mulheres se vestindo errado, cortando seus cabelos, colocando suas roupas sumárias, passando base, pintando o rosto. A lagarta está no meio, no miolo da igreja. O irmão Branham diz aqui, meus irmãos, sabem que lá nos Estados Unidos sempre houve um confronto entre a América e a Rússia. Os americanos têm medo dos russos e os russos têm medo dos americanos por causa
do poder bélico de guerra que ambos têm. Então, um fica com medo do outro. Isto veio desde a Primeira, Segunda Guerra Mundial e até hoje. Os dois não se batem. Rússia e Estados Unidos. E os americanos sempre foram preocupados com os russos. Né? Os russos mandaram uma bomba atômica lá nos Estados Unidos e destruíram os Estados Unidos. Então, eles são espertos, são preocupados, eles têm medo. Os americanos. Aí o irmão Branham, aqui nesta mensagem, a ele ouvir, parágrafo 56, o irmão Branham diz assim: não tenha medo da Rússia açoitar a América. Vocês estão com medo da Rússia destruir a América? Vocês estão com medo da Rússia destruir os Estados Unidos? Não tenham medo da Rússia açoitar a América. A América está açoitando a si mesma. A América, ela está destruindo a si mesma. Você não tem que preocupar que a Rússia vai destruir a América. A América está se destruindo a si mesmo. Por causa do pecado. Aí o irmão Branham diz aqui: a América está açoitando a si mesma. Eu gostei disso aqui. Eu escutei o pastor Joaquim falando sobre isso, depois encontrei na mensagem. Aí o irmão Branham diz assim: não é a bicada do sabiá na maçã que a estraga. Não é o sabiá que vai lá e come lá a maçã que vai estragar aquela maçã. Não é. Não é a bicada do sabiá na maçã que a estraga. É a lagarta no miolo da fruta que mata a maçã. Que estraga a maçã. Não é a bicada do sabiá. Não era a Rússia que ia destruir a América. Mas era a própria lagarta de dentro da América que está destruindo a América. Vocês entendem, meus irmãos? Não é os de fora que ia destruir, mas o problema está dentro. O problema das pessoas estão dentro. As pessoas se preocupam com os de fora, e o problema está dentro. Não é a bicada do sabiá na maçã que a estraga. É a lagarta no miolo da fruta que mata a maçã, que contamina a maçã. Este é que é o problema com as igrejas nesta nação hoje. Não é o mundo que estraga a igreja. O problema já está dentro da igreja. O pecado já está dentro da igreja. As pessoas se preocupam com os de fora. Estão preocupados com o sabiá. E elas não conseguem enxergar a lagarta que está dentro. O pecado que está dentro. As pessoas querem olhar nos outros e ver o pecado nos outros. Se preocupam com o sabiá. Não é o sabiá, não é os de fora. Não é a fofoca que os outros contam para você que te estraga. Mas é a fofoca que está dentro de você que te estraga. Não é aquela mulher mal vestida na rua que estraga aquele homem. Mas é o espírito de adultério que está dentro do homem. A lagarta, o pecado, aquele desejo. Que ele olha e aquilo contamina o homem. O problema do povo, meus irmãos, cada ser humano, cada um de nós, é sempre olhar o pecado dos outros.
com medo que, aquele irmão me prejudicou, aquele irmão. Não, o problema está dentro de você. O problema está dentro da pessoa. A lagarta está no miolo da fruta. O pecado está lá dentro, escondido. Chega uma hora que aquilo manifesta. Aquele espírito de adultério, chega uma hora que aquilo manifesta. Por quê? Porque aquilo está lá dentro da pessoa, está escondido lá dentro. Aquela lagarta, aquele pensamento errado está lá dentro. Este é que é o problema com as igrejas nesta nação hoje. É o pecado bem no meio. Estão afastados de Deus. Então o problema é as pessoas conseguirem enxergar para a sua própria vida, para o que está lá dentro de você. Este que é o problema. As pessoas só conseguem enxergar o erro dos outros. E não conseguem enxergar o erro que está dentro da pessoa. É isso que nós precisamos examinar a nós mesmos. Para que nós possamos, meus irmãos, não sermos contaminados com aquilo que já está dentro de nós. Aquele mal, aquele pecado. O vício de cigarro está lá dentro da pessoa. O vício da bebida está lá dentro da pessoa. O problema não é o bar. O problema é o espírito que está dentro dela, que está contaminando aquela pessoa. Ela não consegue vencer por quê? Porque tem uma lagarta lá dentro, tem um pecado lá dentro. E aquilo vai só contaminando. É a lagarta no miolo da fruta. Sempre é assim, meus irmãos. É o que nós temos que tomarmos cuidado da nossa vida. Foi o que o Senhor Jesus disse, Mateus 15:11. Olha o que o Senhor Jesus disse. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Porque os judeus tinham o costume que tudo que fosse comer tinha que lavar as mãos. Era um costume, era uma regra. Tinha que lavar. Para quê? Para não contaminar por aquilo que eles tinham comido. E Jesus, então, passando perto dos lugares lá, pegava as coisas, comia e não lavava a mão. E aí eles foram repreender Jesus, falaram, Senhor, mas o senhor não vai lavar as mãos para comer? Aí Jesus veio aqui em Mateus 15:11 e disse, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Não é o sabiá que contamina a fruta, é o que sai, é a lagarta no miolo da fruta que contamina, é o que está dentro da pessoa. A própria palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o coração está cheio de pecado, se o coração está cheio de inveja, se o coração está cheio de adultério, por que as mulheres cortam o cabelo? Porque o coração está cheio daquilo. Por que as mulheres usam calça comprida? O coração está cheio daquilo. Por que os homens fumam seus cigarros? O coração está cheio daquilo. Eles estão contaminados. A lagarta está lá dentro, eles não sabem. Se você pegar uma goiaba, partir no meio e ver uma lagarta lá, você não vai comer aquilo lá. Porque você sabe que aquilo está contaminado. Agora,
As pessoas não conseguem enxergar a lagarta dentro delas mesmas, que é um pecado aquilo. Elas não conseguem enxergar. Por que o homem adultera? Porque a lagarta está lá. Por que a mulher se veste errado? A lagarta está lá. Por que a mulher passa esmalte nas unhas? A lagarta está lá. Está contaminando aquela fruta, contaminando aquele irmão, contaminando aquela irmã. Por isso que o irmão Branham está dizendo aqui, eles estão preocupados com a Rússia, o sabiá. Não. O que contamina a América é a lagarta que está dentro dela, o pecado que está dentro da América. É o pecado que está dentro da igreja. Só que o problema é que as pessoas só olham o pecado dos outros. O erro dos outros. Não consegue olhar para si mesmo. E ver que lá no miolo da fruta, lá no miolo do coração, está cheio de rancor, está cheio de amargura, está cheio de ódio. Já viu aquele irmão? Aquela irmã que diz, eu tenho ódio daquela pessoa, eu tenho ódio. Não, meus irmãos, alguma coisa está errada. Não é o Espírito Santo que está no miolo daquela fruta, mas é a lagarta, é o diabo, é o pecado que está lá dentro. Porque se fosse Deus, Deus é amor. Você vai amar os seus inimigos. Mas, quando a lagarta, o mal, está lá dentro daquela pessoa, aquilo está destruindo ela. É o que destrói as pessoas, destrói as famílias, destrói as vidas. A lagarta no miolo da fruta. O que destrói uma igreja, meus irmãos? A lagarta no miolo, no meio da igreja. O pecado no meio da igreja. Aí o pastor vê o pecado no meio da igreja. O pastor vê as coisas erradas acontecendo no meio da igreja. E o pastor não prega aquilo, meus irmãos. Deixa, você daria uma goiaba bichada para o seu filho? O pai tem que ir lá e tirar aquela goiaba bichada, aquela fruta bichada. Porque aquilo vai fazer mal para aquela criança, para aquela pessoa. Isso é um papel do pastor, ver as coisas erradas na igreja, ele tem que ir lá e cortar aquele mal pela raiz. Porque aquilo vai contaminar aquele irmão, vai contaminar aquela irmã, vai contaminar a igreja. Aquela maledicência no meio da igreja, aquelas fofocas no meio da igreja, aquela inveja no meio da igreja, aquela raiz de amargura no meio da igreja. Então o pastor tem que mostrar para a igreja, ó, cuidado com a lagarta no miolo da fruta. Cuidado com o pecado no meio da igreja. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É igual você ver uma pessoa depressiva, que tem depressão, que ela não quer conversar com ninguém. Não é o mal, as pessoas de fora que está destruindo ela, mas é os seus próprios pensamentos que estão te destruindo. A pessoa, ela quer ficar sozinha. Pessoa depressiva, ela tem uma lagarta no miolo da fruta. Ela tem os pensamentos errados no seu miolo. Aí ela começa a pensar tudo que já aconteceu do passado, porque quem tem depressão sofre por causa do passado. Sofre por causa daquilo que já aconteceu, que tem como mudar mais. O que já passou, já passou. Só que a pessoa que tem depressão, ela começa a se sentir mal. Ela começa a se deprimir por causa do que fez com o pai, do que fez com a mãe, do que fez com o filho. E ela começa a se deprimir, seus próprios pensamentos. Ela começa a pensar demais.
Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assim? Por que eu não agi com meu filho assim? Por que eu não agi com minha filha assim? Por que eu não falei assim com meu pai, com a minha mãe? Não tive mais amor, não respeitei mais. E ela começa a se autodestruir, se autocondenar. Não precisa de ninguém chegar nela e falar, você fez isso? Não. Ela mesma se autodestrói. Por quê? Porque é a lagarta, o pensamento no miolo da fruta que contamina, que estraga aquela fruta. A lagarta no miolo da fruta. Você vê lá a lagarta no meio da igreja, a lagarta no meio de Israel, meus irmãos. Por toda a Bíblia você vai ver isso. O problema não era o Egito destruir Israel. O problema era a lagarta no miolo de Israel. Datã, Coré e Abirão. Eles eram aquela lagarta no meio de Israel. Era o que podia contaminar todo Israel. Eles começaram a contaminar todo Israel lá no deserto. O problema não era o sabiá, o Egito, que podia destruir Israel. O problema era a lagarta que chamava Datã, Coré e Abirão. Onde que Datã, Coré e Abirão estavam? No miolo da fruta. No meio de Israel. Eles estão misturados, meus irmãos. A lagarta, ele é aquele irmão que está misturado, ele permanece no meio. Só que você olha assim, é o irmão. Você olha assim, é uma irmã. E você não percebe que ele tem um pecado, ele tem um pensamento errado. Ele tem uma doutrina errada. E ele começa a falar para um irmão. Ele começa a falar para outro irmão. Ele começa a contaminar a igreja. É a lagarta no meio da igreja. Datã, Coré e Abirão, eles começaram a contaminar Israel, dizendo, por que só Moisés é santo? Por que Deus fala só através de Moisés? Nós também somos santos. E eles começaram a contaminar o povo, meus irmãos. Começaram a contaminar suas igrejas. Começaram a contaminar Israel. Você consegue ver a lagarta no miolo da fruta? Datã, Coré e Abirão no meio de Israel contaminando. O problema sempre vai aparecer no meio. A falsa doutrina sempre vai estar misturada ali, vai estar no meio. E é aquele irmão lagarta. É aquela irmã lagarta. Nós temos que apertar o play, está no meio. É o irmão lagarta, a irmã lagarta. Pastor lagarta, fica no meio ali, meus irmãos. É igual Datã, Coré e Abirão. É a lagarta no meio da fruta, no miolo da fruta. Está tudo junto, está tudo misturado. Todos criam no profeta Moisés. Mas aqueles 3 pastores, eles começaram a contaminar suas congregações. Minha congregação, nós só apertamos o play. Que maravilha! E já estava contaminando aquele povo, numa doutrina errada, numa doutrina falsa. E era até bonito. Aquele pastor, ele não prega para pôr o povo dele escutar o pastor Osmar. Que maravilha, que bênção! Mas aquilo já era uma doutrina errada que estava no miolo da fruta, no meio da fruta, contaminando as congregações. Foi o que Datã, Coré e Abirão fizeram. Começaram a espalhar uma falsa doutrina no miolo
no meio de Israel. Sabe o que Deus fez, meus irmãos? Sabe o que você faz quando você pega uma maçã? Uma maçã que está bicada com sabiá, aquilo lá não estraga a maçã. A bicada, quem comeu um pedacinho da maçã não estraga. Mas você parte ela e vê que tem uma parte ali, que você vê uma lagarta contaminada, você tem que cortar aquilo fora. E jogar fora aquela parte, meus irmãos, porque aquela parte está contaminada, está bichada, está estragada. Se você não se separa daquilo, você vai se contaminar com uma doutrina errada. Você vai se contaminar. O que Deus fez com Israel? Israel era maçã. Israel era fruta. O Egito era o sabiá que estava mordendo aquela maçã. 400 anos. Aquilo não destruiu Israel, meu irmão. Aquilo não estragou Israel. Israel continuou sendo Israel. Mas o grande problema daquela fruta chamada Israel estava lá no meio daquele povo. Datã, Coré e Abirão. O que Deus fez lá no deserto? Deus partiu a maçã assim, viu eles. Lagarta, Coré. Lagarta, Abirão. Lagarta, Datã. Deus pegou, cortou aquela parte e jogou fora. Abriu a terra e engoliu eles com suas congregações. Deus não destruiu, não jogou a maçã toda fora. Mas Deus separou aquela maçã. Deus dividiu aquela maçã. A parte boa, Deus leva para o céu. Mas a parte ruim, meus irmãos, Deus abre a terra. Ela fica na grande tribulação. Então os irmãos têm que tomar cuidado, cada um de nós, tomarmos cuidado, não é com os de fora, é os de dentro. O problema de Josué não era Jericó, não era Ai. Isso aí ele foi lá e venceu. É o sabiá, isso aí não estragou Israel. O problema de Josué chamava Acã. A lagarta que estava no meio do ministério de Josué chamava Acã. No tempo de Moisés, a lagarta chamava Datã, Coré e Abirão. No tempo de Josué, aquela lagarta estragando o povo, estragando a igreja, contaminando os irmãos, contaminando as irmãs, chamava Acã. Sabe o que aconteceu? Josué foi e perdeu a batalha. Josué foi, seus homens começaram a morrer. Aqui estava errado. Espera aí, Senhor. Por que Deus falou, tem anátema no vosso meio? Tem uma lagarta no meio da fruta. Josué, vai lá e corta aquela lagarta fora. Tem anátema no vosso meio. Tem uma maldição no vosso meio. E então Josué foi procurar aquela maldição. E encontrou escondido, aquela lagarta escondido. Acã, que escondeu o quê? Uma capa babilônica. Escondeu o quê? Uma cunha de ouro. Ele tinha dentro da sua tenda uma falsa doutrina, um falso pensamento. Desperta, povo de Deus. É a lagarta no miolo da fruta. É o pecado no meio da igreja, anátema no meio da igreja. Doutrina, aperta o play. É uma lagarta no miolo da igreja. Estava misturado no miolo do ministério do pastor Osmar. Estava misturado, que a lagarta ali, ninguém via que era lagarta, estava lá dentro. Enquanto você não parte aquela fruta, você vê o que está lá no miolo. Você acha que aquela fruta está bonita. O ministério de João, do pastor Osmar, aquele monte de gente, monte de irmãos abençoados, é uma maçã bonita, meu irmão. O problema é que tinha no meio do miolo uma lagarta.
2 lagartas. Com doutrina errada, com pensamento errado. O que Deus fez lá no tempo de Josué? Deus foi e cortou Acã, jogou fora. Morreu apedrejado ele com sua congregação. É o que Deus faz, meus irmãos. É o que Deus sempre fez. Ah, tadinho da família de Datã, Coré e Abirão. Tadinho das suas igrejas. Tadinho das suas congregações de Acã. A culpa de um homem. Matou toda a sua congregação. Toda a igreja morre por causa de um pastor que crê numa doutrina errada. Toda a igreja, todo o seu povo, toda a sua congregação. Porque eles não conseguem ver a lagarta, o pecado, a falsa doutrina no miolo da fruta. Meus irmãos, vamos terminar. A leitura que nós lemos, vamos aqui, São João 6,70. São João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Um de vós é uma lagarta. Eu não vos escolhi, tá? Os apóstolos, a igreja de Jesus, que era uma bonita maçã. Os fariseus vinham, davam a mordida, o sabiá, não era eles que iam estragar aquela maçã, meu irmão. Aquele ministério, aquela igreja, mas tinha no meio da igreja de Jesus Cristo. Se tinha no meio da igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, tinha no meio da igreja do irmão Brana, tinha no meio da igreja do pastor Osmar, e tem no meio da nossa igreja também. Sempre tem a lagarta. O problema é você poder enxergar quem é aquele irmão lagarta, quem é aquela irmã lagarta, quem é aquele pastor lagarta. Judas. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, número de 12? Um de vós é o diabo. Um de vós é a lagarta que entregou Jesus, que traiu Jesus, que contaminou o povo. Então, meus irmãos, é isto que destrói a fruta, a igreja. É a lagarta no miolo da fruta. É a falsa doutrina. A falsa doutrina é a lagarta no miolo do ministério de João. Esta falsa doutrina que o pastor Osmar veio e disse, meus irmãos: não permita que esta lagarta permaneça no vosso meio. Não permita que essa lagarta, que essa falsa doutrina, que esse pensamento errado permaneça no vosso meio. Corta isso fora. Corta, prega contra isso. Porque, meus irmãos, quando surgiu isso aí, este pensamento, depois que o pastor Osmar morreu, contaminou a maçã, contaminou o ministério de João. O que Deus teve que fazer? Deus teve que cortar, teve que ter uma divisão, teve que ter uma separação da parte boa e da parte contaminada. Porque isto não é doutrina certa, diz o pastor Osmar. Isto não é doutrina certa. Tinha uma parte do ministério do pastor Osmar que já estava contaminada, meu irmão. Pensamento de idolatria. Começaram a olhar somente o homem. Começaram a idolatrar somente o homem. Idolatra. Agora, depois que morreu, que o homem não está aqui para poder se defender,
Agora eles vão lá no cemitério, eles fazem suas procissões. Irmão, eles fazem de tudo. Por quê? Porque tem uma parte do ministério de João que foi contaminada. Por causa da lagarta. É pastor lagarta, irmão lagarta, diáconos lagarta. Não é o sabiá que destrói a fruta. Não é o sabiá não, meus irmãos. Não é a primeira e segunda etapa criticando que destrói o ministério, não. O problema do ministério estava dentro do ministério. Esse pensamento, esse espírito errado, essa doutrina errada estava dentro do ministério. Era a lagarta no miolo da fruta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cortar. Aquele irmão tem um pensamento errado. Vai conversar com... Corta fora isso. Irmão, isso está errado. Irmã, eu não creio assim. Isso está errado. Isso é idolatria. Ah, você não vai lá no cemitério, lá homenagear o pastor Osmar. Irmão, deixa os mortos homenagear os seus mortos. Isso é doutrina católica, meu irmão. Ah, mas o irmão Brana ia. O irmão Brana ia com o espírito correto, você vai com o espírito de idolatria. O irmão Brana não ia lá idolatrar homem, não. O problema é onde que o povo vai idolatrar, idolatria. Enquanto o homem está vivo, não prestava atenção nos cultos. Ficava batendo foto. Agora quer depois que morre, aí quer homenagear. Que adianta dar um buquê? Como é que fala lá? Uma coroa de flores depois que morre, que enquanto está vivo, não teve um pingo de respeito. Antes, não respeitava nem como pastor, não respeitava pai, nem como pastor, dentro da igreja, vendo celular, roupas. Agora, o pai é profeta. Oh, por que não respeitou o pai profeta enquanto ele estava vivo? Dentro da igreja, ordem da igreja, escutando o pai pregar, pastor pregar, profetizando outra vez. Aí depois que morre, quer fazer homenagem, aí é profeta. Oh, agora é profeta, é o nosso profeta, é o profeta João. Oh, irmãos, é a mesma coisa que a igreja católica fez com os santos durante as eras. Eles mataram os santos, aí depois eles iam e canonizavam ele. Estão canonizando o pastor Osmar. Canonizando. Agora ele é um santo. Agora eu escuto ele. Agora ele é profeta. A pessoa não consegue enxergar. A lagarta no miolo está contaminado. Aquele irmão está contaminado. Aquela irmã está contaminada. Sabe quem que escuta o pastor Osmar? Como que você vê se a pessoa crê realmente no que ele pregou? É quando você obedece o que ele disse. Isto não é doutrina certa. Isto é escutar o pastor Osmar. Isto é apertar o play certo. Vai lá. Aperta o play aonde o pastor Osmar fala isso. O problema é que não adianta mais. Já está contaminado. Agora tem que jogar a maçã fora. Agora é só tribulação. Não se arrepende mais, não voltam mais. Depois que a lagarta estragou aquela parte, meu irmão, você tem que jogar fora. Se você comer, você contamina. Diz o irmão Brana aqui, meus irmãos, para nós terminarmos, né? A ele ouvi 56, parte C. Este é que é o problema com as igrejas nesta nação hoje. O problema
no ministério do irmão Branham, lá nos Estados Unidos, o problema não estava lá nos pentecostais, na Assembleia de Deus, não. Sabe aonde surgiu o problema? Dentro da própria família do irmão Branham. Dentro, a lagarta estava lá no miolo da família. Porque foi a própria família que criou a doutrina do aperto play, lá nos Estados Unidos. Foi a própria família que criou a doutrina da ressurreição isolada. Sabe para quê? Para poder segurar os dízimos do mundo inteiro. Ó, e agora? Agora o povo vai pagar dízimo para os pastores. E nós, e a família, como é que vai ficar a família? Não vai ficar sem dinheiro, e agora acabou a mamata. Aí eles criaram a doutrina do aperto play. Vamos criar a doutrina do aperto play, que aí o povo vai escutar só o profeta, e eles vão pagar dízimo para a associação, para nós, para a família. Criaram a doutrina do aperto play por causa disso, meus irmãos. Aonde estava a lagarta no ministério do irmão Branham? No miolo da fruta. A lagarta no miolo da fruta. Querido Pai Celestial, que o Senhor possa clarear cada coração, Senhor. A nossa intenção não é ferir nem machucar ninguém, Pai. Ainda que a palavra o faça. Mas, assim como o Senhor cortou a lagarta no tempo de Moisés, o Senhor cortou a lagarta no tempo de Josué, Pai. O Senhor cortou a lagarta no tempo de Jesus. Judas se enforcou, Pai. O Senhor ainda continua cortando este pecado, os espíritos errados, Senhor, as doutrinas erradas. E o Senhor usa homens para isso, Pai, que não tem medo de pregar a verdade, Senhor, mas que podem permanecer com a Tua palavra, Pai, e mostrar para o povo a lagarta no miolo da fruta. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.